Fala, meu bruxo. Eu fiz 35 anos no mês que passou. Eu prometi que quando eu fizesse 35 anos eu traria um vídeo sobre 35 verdades obscuras que fizeram com que eu tivesse a visão de mundo que eu tenho hoje. Que visão de mundo é essa? Uma visão pragmática que me ajuda a tomar decisões mais assertivas, que me ajuda a não se abalar com muitas coisas, que me ajuda a ser um pouco mais frio com as coisas que acontecem na vida e comigo. Uma estabilidade emocional, talvez, uma resiliência, não para a admiração dos outros, mas para mim mesmo, né? Essa visão de mundo que eu vou te passar aqui pode ser interpretada como algo um pouco pessimista. Ela vai soar assim, mas não é para tu ser pessimista e não é para pensar que eu sou uma pessoa pessimista e que eu defendo o modo pessimista de ver o mundo e a vida. Mas o fato é que aconteceu muita coisa comigo ao longo da minha vida. Eu vivi muita coisa boa, muita coisa ruim, eu testei muita coisa, eu fiz de tudo. Eu, ao mesmo tempo, li muito, estudei muito, de forma que me dá embasamento para entender as situações. Então, a parte intelectual da vida, a leitura, a filosofia, quando acontece alguma coisa, tu consegue ter embasamento para ler aquilo, sabe? E aí tu soma a vivência prática com a filosófica e tu consegue ter visão. E a visão que eu tenho é que existe um jogo da vida e ele não é bonito. Existe uma coisa acontecendo e ela não é bonita. Só que entender isso vai te fazer ser mais forte, né? O vídeo de hoje ele vai ser lido, tá? Porque eu tenho essas verdades anotadas aqui comigo. Não vai ser assim decorado, é lido, mas isso não tira a veracidade, porque são 35 verdades, eu tive que anotá-las, né? Deixe um eicopínito aqui. Hoje eu falo mais uma vez da cidade de São Paulo, do hotel que eu tô hospedado. Seja bem-vindo. Primeira verdade: ninguém tá vindo te salvar. Uma verdade que pode ser tirada do objetivismo de Ayn Rand, né, onde a filosofia objetivista te diz esse tipo de coisa, né, que soa bonito para posts no Instagram, mas na verdade é um fato. Depois que tu é adulto, nem teus pais vão vir te ajudar ou têm obrigação de te ajudar. É você por você mesmo. No máximo a tua esposa, se tu deu a sorte de encontrar uma mulher muito boa, aí ela pode te ajudar numa situação em que tu precisa de ajuda de fato. Porque a grande tendência é que quando você não só demonstra fraqueza, mas é fraco de fato, é que as pessoas que estão orbitando ao teu redor param de orbitar ao teu redor. E a força que tu vai construindo funciona como se fosse uma espécie de magnetismo que mantém você como se fosse um sol e pessoas orbitando ao redor. Tipo como se fosse a gravidade, sabe? Só que se você perde a força, você perde também essa gravidade e as pessoas não conseguem mais orbitar ao seu redor. Isso é uma verdade triste e dura ao mesmo tempo, mas é uma verdade. Número 2, a maioria das pessoas não se importam com os seus problemas. Eu acho que essa verdade é autoexplicativa. De fato, ninguém se importa com os teus problemas, a não ser que os teus problemas reflitam na vida delas. Vou te dar um exemplo: uma esposa que se importa com os problemas do marido, né? O marido, ele é a força motriz da família. Se o marido está fraco, parece que toda a família fica fraca, então isso vai afetar a esposa, os filhos, a família como um todo, e é meio que nesse instinto que faz essa pessoa se importar com você. Mas se você tem um problema, ele é íntimo seu, e ele não se reflete nas outras pessoas, a tendência é que ninguém se importe. Número 3, você vai ser julgado, faça o que fizer. Se você fizer uma coisa boa, você vai ser julgado, as pessoas vão tentar achar defeito. Se você fizer uma coisa ruim, você também vai ser julgado. Ou seja, tu vai ser julgado tanto pelo bem quanto pelo mal, e aquela máxima, só Deus pode me julgar, é a maior besteira. Talvez seja de fato só Deus que pode te julgar, mas mesmo assim tá todo mundo te julgando e tá tu julgando todo mundo, então a moral é faz de qualquer jeito.
ou faz, assim, julgando, tendo gente julgando ou não, tem que fazer. Isso não pode ser um bloqueio para que tu não faça. Número 4, seus amigos de hoje não vão estar com você amanhã. Não é por maldade, pelo fato de que você vai simplesmente se isolar ou ficar tão foda que eles não vão poder te acompanhar. É que os amigos são encontros de almas que estão ali e vão durar uma certa fase da tua vida, né? É assim que a gente faz amigos de verdade. Porque tu se encontrou ali na aleatoriedade do universo com aquela pessoa e se conectou. Só que essa pessoa, ela não vai permanecer dentro da tua vida à medida que a tua vida vai trocando de fase e que a vida desse cara vai trocando de fase. Um exemplo, tu tá na fase de solteiro, tu vai ter uns amigos ali. No momento que vocês começarem a namorar, vocês vão ter outros amigos. No momento que casarem, outros amigos. No momento que tiverem filhos e formarem famílias, quase nenhum, mas outros amigos. Ou seja, as pessoas não vão permanecer contigo. Número 6. 90% dos seus sonhos não vão se realizar. Mudando de cenário um pouco, agora eu tô falando de novo da minha casa. O vídeo foi interrompido e nesse meio tempo eu viajei de volta para casa e tô continuando de onde eu parei. 90% dos seus sonhos não vão se realizar. Não porque você vai fracassar, mas porque quando você tiver a condição de realizar o teu sonho, provavelmente esse sonho não vai mais fazer sentido. Eu vou te dar um exemplo. Eu acho que qualquer homem emergente já vai ter passado por isso. No teu passado, tu tinha um sonho de ter um carro esportivo específico. Só que tu não tinha condição. A tua necessidade naquele momento era pagar tuas contas. E aí tu foi crescendo e viu que tu só iria ter condição de realizar esse sonho de ter um determinado carro esportivo quando tu tivesse um determinado faturamento. E isso só aconteceria lá pela casa dos 30 a 40 anos. Só que nesse ponto tu já tem uma família e o teu dinheiro nesse momento vai ser mais bem empregado comprando um apartamento ou uma casa ou, sei lá, não fará mais sentido ter aquele carro esportivo. Deu para entender a lógica? Os sonhos, quando você consegue ter a condição de realizá-los, eles param de fazer sentido ao longo da vida. Isso é triste, mas é real. Número 7. A solidão simplesmente faz parte da vida adulta. Não é uma questão de ser bonito, ser solitário, ou um homem que ele consegue viver de maneira solitária faz com que ele fique mais forte. Não, não é bonito, não é legal, mas a solidão simplesmente, ela não só faz parte, mas ela é quase 90% do teu tempo, ela compõe a vida adulta. Número 8. A morte está mais perto do que você imagina. Se tu pudesse traçar um gráfico e colocar a idade que tu tá, né, se tu tá mais ou menos na casa dos 30 e poucos anos, que pelas estatísticas do YouTube me mostra que essa é a idade das pessoas que veem esse canal, vai perceber que a morte está mais perto do que tu imagina, né? A média de vida do brasileiro, 75 anos, mas tu pode morrer antes, pode acontecer alguma coisa, ou tu pode simplesmente deixar de viver ao longo desse tempo. Então, cara, aceitar que a morte tá mais perto do que se imagina é uma realidade dura, difícil, mas ao mesmo tempo pode mudar, pode te trazer um outro ponto de vista sobre a vida, né? Número 9, você não vai ser lembrado. Então, já que nós estamos falando de morte, simplesmente aceita que quando tu morrer, muito provavelmente, cara, mais uma vez vamos trabalhar com o número 90, né? 90% de chances de você não ser lembrado, de você viver a tua vida toda, fazer tua grana, viver tua vida, ser feliz, mas não ter deixado algo que vai permanecer depois que tu morrer. Talvez, no máximo, filhos. Mas tirando isso, né, não há um legado que possa ser usufruído pelas outras pessoas, então você não vai ser lembrado. Número 10. O tempo não cura tudo. Você apenas aprende a carregar cicatrizes. Uma realidade muito difícil, muito interessante de você levar em conta, mas o tempo ele não cura todas as suas feridas, né? Há coisas que não se curam de forma nenhuma, mas tu apenas se acostuma com a dor ou aprende a lidar com isso. É diferente de curar, né? Número 11. O sucesso exige mais fracassos do que vitórias.
Toda coisa a ser feita que é feita para te trazer dinheiro e que depois tu vai chamar de sucesso e vai criar uma narrativa pessoal de que você venceu na vida, aquilo é uma composição de fracassos, de errar muito, errar rápido, para poder identificar qual que é o caminho certo, qual que é a ação certa que vai te trazer resultado no 80-20. Mas no final das contas, olhando para trás, você vai perceber que isso aqui é muito mais sucesso, muito mais fracasso. Vai acontecer muito mais fracasso na tua vida do que sucesso. Número 12, seu corpo vai te cobrar cada excesso. Cara, isso é uma coisa muito importante, tá? Cada coisa errada que tu fizer, cada comida errada, cada exagero, cada excesso, álcool, comida ruim, cada noite de sono virada, cada treino que tu falha, tudo isso vai ser cobrado. Todo excesso vai ser cobrado lá na frente. Por mais que ele pareça inofensivo no momento que tu tá cometendo esse excesso, vai ser cobrado lá na frente, de uma ou de outra forma. A cobrança vai ser sutil, não vai ser uma cobrança brusca, não. Mas vai acontecer essa cobrança, vai existir essa cobrança. Até porque o excesso cometido, né, os erros cometidos com a sua saúde serão muitos, né? Então serão muitas cobranças ao longo da sua vida pelas coisas erradas que você faz hoje. Eu não estou falando de karma, não, estou falando de saúde. Eu parei no número 13. O mundo não recompensa boas intenções, mas sim resultados. Tá? Então ninguém nunca vai ligar para as suas boas intenções, apenas para os resultados que tu vai fazer. Ninguém quer saber os métodos que tu usou, se foram métodos limpos, se foram métodos honrados, o jeito certo de fazer as coisas, ninguém tá nem aí. Apenas o que interessa é os resultados que tu produz, ou aquilo que tu consegue ostentar. E isso é um saco. Número 14. Você vai ser traído pelas pessoas que mais confiava. Isso é uma verdade incontestável. Olha, uma boa parte das pessoas que você confia hoje, de alguma ou de outra forma, em um ou em outro grau, vai te trair. De modo sutil, traindo financeiramente, um sócio vai te passar a perna, uma mulher vai te trair, um amigo vai te trair, um familiar vai te trair. Uma grande maioria das pessoas que convivem contigo hoje vai te trair. Você vai ser traído. Número 15. A vida é uma competição. O mundo é uma competição. O mercado é uma competição. Não tem como fugir disso. Não tem como tratar as coisas como se elas sempre fossem um ganha-ganha, né? Na maioria das vezes vai ser uma competição de uma pessoa contra a outra. Número 17. O amor não é o suficiente para sustentar um relacionamento. Não há relacionamento que se sustente sem amor, mas o amor não é o suficiente. Isso quer dizer que vai precisar de muito mais. E não necessariamente eu esteja falando de bens materiais, mas de inteligência, de paciência, de resiliência, de tolerância. E isso a maioria das pessoas não tem. Ou você mesmo não consegue ter com as pessoas. Número 19. A vida não dá aviso quando vai desmoronar. Cara, tu vai passar, um homem, né? Vai passar por uns 3 desmoronamentos ao longo da vida, acredito eu. Um homem adulto. E esse desmoronamento é característico que quando acontece uma coisa ruim, vem acontecendo um monte de coisa ruim em cima. Tipo um familiar morre, alguém fica doente, uma falência, uma dívida, falta de dinheiro, uma demissão, coisas ruins acontecem. Só que elas não acontecem sozinhas. E essa é a vida desmoronando. E cara, a vida simplesmente não dá indícios de que vai desmoronar. Ela simplesmente desmorona de uma hora para outra. Número 20, você vai perder gente que ama e não vai poder fazer nada. Se tratando de desmoronamento, se houver um luto, você simplesmente não vai fazer nada. Aliás, não vai poder fazer nada. Em raríssimos casos, você vai poder fazer algumas coisas, mas na maioria das vezes você não vai poder fazer nada. E saber que você vai perder pessoas que você ama pela própria vida e não pode fazer nada por isso é uma dura realidade que não tem como não aceitar. Número 21. Crescer significa perder parte da sua inocência para sempre. Cara, todo crescimento financeiro não quer dizer que você vai fazer coisa errada, mas quer dizer que você vai aprender como o jogo funciona. E aprender como o jogo funciona é meio que tirar o véu, e ao tirar o véu, tu enxerga o lado podre das coisas, das pessoas.
Pega o significado literal da palavra inocência quando se aplica isso às crianças. As crianças têm uma certa inocência e por consequência, o mundo para elas é bonito. Tudo é um sorriso, é uma brincadeira, é uma coisa bonita. Ficar mais inteligente, principalmente nesse sentido de sucesso em mercado, vendas, crescer financeiramente, ascender financeiramente, é uma questão de entender as coisas e entender como se cresce, entender que muitas pessoas crescem de um jeito não tão bonito, não tão certo, e que isso vai estragando a tua inocência. Então, tudo bem você enxergar o mundo como ele é, assim como você agora, nesse momento, assistindo esse vídeo. O fato é que tu perde a inocência para sempre. Não é uma coisa boa nem ruim, simplesmente é isso. Número 18. A maioria das pessoas prefere ver você fracassar. A maioria das pessoas prefere ver você fracassar. Não querem ver você ter sucesso. Isso não agrega para elas. Isso é ruim para elas. Ter alguém melhor do que elas faz com que elas se sintam inferiorizadas. Lembra que eu falei que o mundo é uma competição? Então a maioria das pessoas prefere sim ver você fracassar. Número 22. O mundo valoriza a aparência muito mais do que caráter. Essa é uma coisa que não tem como negar. A aparência, ela serve para você se posicionar e serve para servir como um ponto fraco. Por exemplo, você nesse momento está julgando a minha aparência de uma ou de outra maneira, seja pelo bem ou pelo mal. A aparência, ela causa mais impacto positivo ou negativo do que o teu caráter. Número 23. O fracasso é mais comum do que o sucesso. Acredito que essa eu estou repetindo essa, né? Bom, essa é uma dúvida, um ponto repetido. Então vamos para o 24. Quanto mais você envelhece, menos paciência o mundo tem com você. Quanto mais bebê uma criança mais ele é bonitinho, mais as pessoas têm paciência com ele. E à medida que tu vai crescendo, sendo uma criança, né? Tu não pode já cometer tantos erros. Um adolescente, um jovem já não vai ter mais, os pais não vão ter mais tanta tolerância com ele. E você, quando adulto, o mundo não vai mais ter tanta tolerância com você. E quanto mais velho você for, eu estou falando sim do envelhecimento, das pessoas velhas mesmo, terceira idade, menos paciência o mundo vai ter com essas pessoas. Pensa um pouco sobre isso, você ficando velho, você lá na sua velhice, entendendo que se o mundo hoje tem um nível de paciência e tolerância com você, gosta de você, simpatiza com você, na velhice isso será muito, muito mais escasso e muito menor. Número 25. O poder corrompe quase todos, ou a todos. Dá poder para um homem e veja o que ele vai se tornar, né? Então, é por isso que não se confia em político, é por isso que tu tem um pé atrás com qualquer tipo de pessoa que tem um poder, que é muito influente, seja na internet, seja quem tem muitos seguidores, seja quem tá fazendo muita grana, seja quem tá num cargo alto de política, ou até mesmo você ganhando poder. O poder corrompe as pessoas, isso é quase inevitável. 26. Felicidade não é constante, é um espaço entre uma infelicidade e outra infelicidade. Esse é um ensaio do Schopenhauer, basicamente. Aquele que vê o mundo com mais negatividade, né? Como eu já te disse, por mais que não pareça nesse vídeo, mas eu não sou uma pessoa negativa. Mas entenda, a felicidade é um pico de alegria e depois passa, seja pelo cansaço, pela fome, pela própria tristeza, pela falta de estímulo. Felicidade é um intervalo entre um prazer e uma tristeza e outra tristeza. Aí, o quanto dura a sua felicidade vai de como você administra suas emoções. Se você tem mais felicidade do que tristeza, aí é uma questão sua, de como você faz a gestão da sua vida e das suas emoções. Nós paramos no número 27. Muitas vezes, você é o único culpado pelo próprio fracasso. Há meritocracia, depende de cada um aqui. Há dificuldades que umas pessoas têm e outras não. Você não tem culpa por ter nascido numa favela ou ter nascido num berço de herdeiro. Mas o que você faz com a sua vida é culpa sua. O que você faz com as suas chances, com as chances que você desperdiça, o que você não cria, é culpa sua. Então, em muitos casos, é sim responsabilidade sua. 28. A comparação é inevitável. A inveja é inevitável. Não a inveja dos outros. A sua própria inveja sobre os outros. A inveja que você tem das outras pessoas é inevitável. Número 29.
O medo nunca desaparece, você apenas aprende a agir com ele. A maioria das coisas que você tem que fazer, que vão ser decisões difíceis, você vai fazer com medo e não vai poder esperar o medo passar. O medo não vai passar, ele sempre vai estar ali. Então não é como ter medo, ou não ter mais medo, ou ter mais coragem. A menos que você interprete a coragem com agir mesmo com medo. Aí a coragem, ela é real. Número 30. Ninguém vai acreditar em você. Não interessa o que você faça, fale ou acredite. As pessoas não têm a obrigação de acreditar naquilo que você está dizendo. Independente do que seja. E se a gente está falando de acreditar, que acredito que eu anotei, quando eu anotei essa frase, eu quis dizer que quando você diz que vai fazer alguma coisa, ou tipo assim, eu acredito em você, eu acredito que você vai conseguir fazer o que você quer, talvez seja por esse âmbito, né? E ninguém vai acreditar, nem teus pais vão acreditar em ti. Mal e mal tu vai ter fé em si mesmo. Número 31. A vida adulta é pagar as contas e enterrar sonhos. A gente fala sobre sonhos, a gente fala sobre objetivos, a gente fala sobre todas as coisas boas da vida, mas a real é que 90% do tempo, 90% da sua energia, das suas preocupações é sim sobre pagar contas e enterrar os seus sonhos, seja porque você não vai conseguir realizá-los ou porque quando você tiver a condição de realizá-los, eles não farão mais nenhum sentido, serão coisas infantis. Número 32. O mundo não recompensa quem é bom, mas quem é útil. Não tem muito o que explicar, inclusive já falei muito sobre isso. O que conta é só a utilidade para o mundo e não o quanto você é bom, não o quanto você aparenta ser bom, bondoso, de bom coração, de bom caráter. Número 33. O tempo certo nunca vai existir. Você sempre terá que agir no caos. Então não existe tempo certo para nada. Todas as ações elas têm que ser tomadas o quanto antes e sempre será um caos. A tua tomada de decisão provavelmente sempre será um caos. Só que tem que ser feito o quanto antes. Número 34. O sucesso atrai inimigos antes de atrair os amigos. E os amigos que atraem serão amigos falsos, as putinhas do network. O sucesso vai atrair muito antes pessoas que não gostam de você, seus inimigos. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu quero só as frases no vídeo. E os amigos que vão ser atraídos depois vão ser pessoas interesseiras. Aqueles que dizem que querem fazer network. Tá tudo bem, não tem problema nenhum, tem que ser pragmático com isso, tá tudo bem. Mas entenda que o sucesso vai atrair antes os inimigos do que os amigos. Número 35, a última. O mundo vai continuar girando mesmo se você morrer amanhã. O mundo não vai parar por você. Não importa o quão especial você julgue que você seja, o mundo não vai parar por você, ele vai continuar girando. Inclusive o mundo individual das pessoas que você mais ama e que são mais próximas de você. Nada nem ninguém vai parar por você. Deixa um eicopínito aqui. E desculpa se esse vídeo soa como muito negativo. Se você gosta dessas verdades duras e conhecimentos em cima dessas verdades duras, metodologias para você transformar a sua vida, entra para a cúpula. Clica aqui embaixo no link, primeiro link do comentário. Abraço.